Ela está de volta ao Band News em alta frequência, a Flávia Guerra, que normalmente às quintas-feiras conversa ao vivo com a gente, mas hoje a Flávia, conversando comigo, contando aí das estreias da semana, lembrou que ela tinha um casamento e que ela era a madrinha desse casamento e que o casamento acontecia justamente na hora do Band News em alta frequência. Ela até ia levar o tripé para a igreja, mas eu falei, não precisa tanto, vamos gravar a coluna, e a Flávia gravou, trouxe as dicas dela, a gente vai acompanhar um pouquinho das duas estreias da semana que ela chama a atenção pra gente. Olá todo mundo, cinéfilos desse Brasil, começando a primeira semana do ano com uma estreia grandiosa. A gente começa já com promessa aí de Oscar e Globos de Ouro na mão. Melhor direção e melhor filme em drama da premiação que é concedida pelos jornalistas internacionais que cobrem cinema em Hollywood. Dessa vez, a associação abriu a votação, abriu vagas, inclusive para brasileiros que não moram só nos Estados Unidos, mas que cobrem essa área no mundo inteiro para tentar recuperar aí a sua credibilidade depois de 2 anos de super crise. Enfim, eu digo isso por quê? Porque Os Fabelmans, novo filme do Steven Spielberg, estreia nessa semana já com esses 2 selos muito importantes. Na verdade, tem um selo mais importante ainda, ou tão importante quanto, que é o melhor filme, foi o grande vencedor do Festival de Toronto, no Canadá, no fim do ano passado, que é considerado uma grande prévia do Oscar. Aí é que a gente entra. Oscar, na semana do dia 24, mais precisamente no dia 24, a gente vai conhecer os finalistas do Oscar desse ano e com certeza Spielberg e Os Fabelmans vão estar lá. Então, vamos falar um pouquinho aqui do filme. O filme conta a história de uma família, os Fabelmans, que é mais ou menos a história da família do próprio Spielberg. Não é exatamente tudo igual, claro, mas os pontos principais estão ali. É um filme de memória, de nostalgia, de infância, né? Quem está mais ligado ao cinema do Fellini vai poder falar é o Amacor do Spielberg, ainda que os dois tenham estilos completamente diferentes. Amacor é o filme do grande Federico Fellini, que fala muito da formação dele, dos sonhos, né? Dos sonhos de criança, da infância. Então a gente costuma chamar de Amacor de tal diretor, Amacor de tal diretor, Amacor do Fellini, Os Fabelmans. Mas é uma grande declaração de amor ao cinema. Conta a história de um menino, o Sam, que é filho de uma família judia, assim como o Spielberg, e que ainda muito pequeno se apaixona pela arte de fazer filmes. Ele começa com os filminhos com a pequena câmera do pai dele, que é um engenheiro, um nerd, um daqueles que entra no pioneirismo da indústria dos computadores e muda toda a história do mundo, como a gente sabe, e filho de uma mãe que é pianista, mas que deixou a carreira, ela tinha muito talento para cuidar da família. Então ele é filho desse casal, são 2 pais muito interessantes, o Paul Dano, que é um grande ator, faz o pai dele, e a mãe é a Michelle Williams, que também é uma grande atriz. E esse garoto cresce entre essas 2 dicotomias da vida, né? A arte, o cinema, ele faz filmes desde pequeno, na adolescência, aliás, ele adolescente é vivido por um ator que super vai aí ganhar todos os holofotes, o Gabriel Labelle, ele com certeza vai aí estourar nessa temporada aí também. Ele tá já no Gigolô Americano, que é um filme que vem por aí e a gente está super ansioso para ver. Enfim, ele vai mudando de câmera, né? Porque a tecnologia vai evoluindo e mudando seus filmes. Vê todos os filmes do Tom Ford, faz os faroestes, filmes de guerra. É o Spielberg que a gente conhece hoje, só com aquele sonho e as tecnologias de menino. Em paralelo, a relação dele com a família e principalmente com a mãe. Tem uma coisa muito linda que o Spielberg vem dizendo desde as primeiras sessões do filme, nos debates e entrevistas, que ele aprendeu muito cedo e não de uma forma tão fácil, assim como todos nós, alguns mais tarde, outros mais cedo, como ele, de que a mãe não é necessariamente a figura da mãe, não é uma entidade apenas. Ela é um ser humano que tem sonhos, tem frustrações, tem desejos, tem paixões. Então, isso é muito importante na formação do Spielberg e na formação do filme. O filme traz, eu acho, a grande força dele. Além desse processo, né, de formação do garoto no cinema, as mudanças de escola, de cidade, ele acaba indo morar em Hollywood, né, em Los Angeles, onde o pai vai trabalhar, mas também esse amadurecimento
da questão de como ele vê a família, como vê a mãe, o pai, como ele perdoa, né? E como a gente tem que evoluir junto, né? E conforme a gente vai crescendo, a gente evolui e começa a enxergar nossos pais, nossa família, como seres humanos ali, que têm seus sonhos, suas paixões, seus amores e que também cuidam de nós. Então é um filme muito lindo, um filme, afinal do dia aqui, sobre família, sobre amor, sobre perdão, um filmaço, com certeza vai estar lá, indicado a Oscar de melhor filme, se não levar, hein, gente? É um dos favoritos. Agora, eu termino aqui a coluna com a segunda dica, que é um cinema brasileiro. Eu falo também um gênio da nossa música, um gênio da nossa música pop, música popular. Quem nunca dançou ou cantou, levantou do sofá? Olha, quem nunca? Com as músicas do Sidney Magal. E esse filme se chama Me Chama Que Eu Vou, um grande sucesso dele, dirigido pela Joana Mariani, uma grande cineasta brasileira, e ele conta a formação, né? O caminho do Sidney Magal. E é um filme muito intimista, é como uma conversa de amigos. O Magal, que a gente conhece, que é o Sidney Magal, e também o Sidney Magalhães, que é o nome real dele. Quem é o Sidney de Magalhães? Um cara que cresceu com uma presença da mãe. Mais uma vez, outro filme de relação com uma mãe muito forte, uma mãe artista, a mãe dele cantava, incentivou muito a carreira do Magal. Então, como é que também o Magal foi criando a figura e foi se emancipando e virando esse homem, esse artista, e também o personagem Magal e o homem Sidney Magalhães, que também é pai de família, que também se casou com a Magali, que vive na Bahia, que tem uma vida familiar que ele preza tanto. Então, esses dois pontos, eles não são dicotômicos, eles não são contrastantes, eles são complementares. O filme é uma delícia nesse sentido, é um grande papo com um artista que a gente ama e que muita gente não conhece muito bem. Eu mesma aprendi muito sobre a trajetória dele, sobre o talento dele e sobre a história. Então, assim, grande dica aqui sobre esse grande ator também, né? Porque ele foi também ator. Esse grande artista, grande músico, dançarino, bailarino, enfim, um tudo, Sidney Magal, Me Chama Que Eu Vou, nos cinemas. E o outro, grande Spielberg, já entrou para a história do cinema e agora conta a sua história também no cinema, The Fabelmans ou Os Fabelmans. É isso, boa temporada de filmes pra gente, porque vem muita coisa boa aí nessa temporada de Oscar.